No Quarteto Fantástico Primeiros Passos, ninguém pode dizer que o Galactus não apareceu grandioso. A Estátua da Liberdade e Nova York ficaram minúsculas com ele em tela. Vamos encarar isso juntos. Um personagem colossal, com aquele capacete icônico, aquela fome interminável por planetas. Em cena, ele chega com a surfista prateada a soar alto, procurando um planeta que é a Terra, para devorar, enquanto o Quarteto Fantástico tenta proteger o mundo. Mas a motivação do filme vai além só de querer comer o planeta. Os roteiristas também colocaram o bebê Franklin Richards. No plot desse filme, o Galactus exige que o Reed e a Sue entreguem o Franklin, que acabou de nascer e tem poder cósmico absurdo. Ou então, o Galactus vai devorar a Terra. Além desse ataque direto, aparece também a revelação de que esse bebê é poderoso o suficiente para assumir a fome eterna do Galactus e assim deixar o cara meio que descansar. E assim, isso gerou alguns questionamentos porque algumas pessoas começaram a levantar essas questões que não foram respondidas, como o Franklin é poderoso bastante para assumir a fome eterna do Galactus, mas como exatamente isso aí funciona? Por que o Galactus escolheria um bebê ao invés de um outro ser cósmico qualquer existente, já que no universo Marvel ele com certeza conheceu vários seres antigos e também muito poderosos antes do bebê Franklin. E o filme transforma essa grande ameaça nessa espécie de Godzilla cósmico, um vilão pedir bebê, mas comer planeta, uma solução narrativa meio rasa, e esse é que é o ponto aqui. Isso ficou raso não porque a questão é ruim, mas porque eles não exploraram de verdade a profundidade que o Galactus traz com ele. Eu anuncio o seu começo, eu anuncio o seu fim, pois sou o Arauto de Galactus. O filme não dá espaço para mostrar nenhum conflito interno ou código moral. O Galactus aqui aparece quase que sem falar, sendo estratosfericamente poderoso até pelo design, que apesar de falhar em alguns momentos no CGI, ainda assim correspondeu às expectativas de ver esse personagem em tela, o que fez ele ser até bem elogiado, mas infelizmente desprovido de debate, o que é uma pena. Esse tratamento ele aqui é muito raso. Ao invés de mostrar o Galactus como um ser pensante ou debatendo a fome e o destino dele, a gente tem só ele comendo o planeta e sendo parado pelo Quarteto Fantástico de um jeito que no fim fez parecer que ele nem era assim uma ameaça tão grande. Apesar da presença visual muito forte, o filme explora muito pouco esse lado filosófico do personagem. Ele vira quase que um cajun espacial que entra em cena para uma batalha final sem levantar essas questões mais sérias sobre o papel dele enquanto ser cósmico no universo. O filme acerta em mostrar um Galactus gigantesco e bem fiel aos quadrinhos em design, mas falha em mostrar esse mesmo personagem sem ter os conflitos internos, porque aí ele vira só realmente uma grande ameaça física. Esse contraste fica muito maior quando você olha para o background do Galactus. Ele foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby lá em 1966, estreando no Quarteto Fantástico 48. O nome original dele era Galan, no planeta Ta. Nos quadrinhos clássicos, a origem dele é cósmica. Ele sobreviveu ao Big Crunch, o colapso do universo anterior. Quando o seu universo estava prestes a morrer, ele e alguns sobreviventes fugiram em uma nave espacial rumo ao centro desse Big Crunch. Lá o Galan se fundiu com uma entidade que acumula as emoções e essência de todo o universo e renasceu no Big Bang do nosso atual universo como Galactus. O Galactus ele é o único sobrevivente do universo anterior. Ele é o portador da semente de toda aquela realidade passada que a gente não conhece. A fome dele é a fome de todo aquele universo que ele representa, que de fato tá lá dentro dele. Depois do Big Bang, ele ficou em um casulo de energia cósmica por milhões de anos, até surgir como uma entidade que a sua existência é tão importante quanto a do universo recém-formado. No filme, o Reed até fala isso sim muito brevemente, quando ele diz que a compreensão do Galactus está muito além do que a gente entende no universo. Nos quadrinhos, ele vira tão fundamental que é considerado uma das 5 entidades essenciais do universo Marvel, junto da eternidade, da morte, do infinito e de Oblivion. A morte até chama ele de marido, pai, irmão e filho, deixando bem clara a conexão íntima dele no ciclo de vida e também de morte. Então uma coisa que fica muito bem esclarecida é que nos quadrinhos o Galactus não é só mais um vilão qualquer, ele é parte do funcionamento natural do universo Marvel, um ser que está acima do bem e do mal, necessário para o equilíbrio cósmico. E para sobreviver nessa nova forma, ele precisa
precisa consumir a energia de planetas vivos. Ele não faz isso só por prazer ou por maldade, mas pela fome cósmica que ele sente, que é uma necessidade intrínseca da existência dele. Nos quadrinhos, o Reed Richards enfrentou um sério dilema por salvar o Galactus uma vez. Tem uma história que o Reed é julgado por ter salvado o Galactus da morte, e várias raças cobram do Reed Richards as vidas perdidas por Devorador de Mundos depois disso. Até o Odin e a Eternidade, que é uma entidade cósmica, testemunharam nesse caso, explicando que o Galactus serve para um propósito maior. Ele precisa achar um mundo onde ele possa sobreviver à próxima morte térmica do universo, sendo o único com conhecimento do ciclo passado. Nesse debate, eles dizem que o destino dele seria achar um planeta seguro para renascer depois do próximo colapso cósmico. Essas histórias colocam Galactus como uma espécie de guardião vitalício do cosmos, um papel dramático que esse novo filme do Quarteto Fantástico aqui não menciona em nada, o que tira bastante do peso dramático dele na história. Nos quadrinhos e HQs, o Galactus é recheado de vários dilemas morais e filosóficos muito profundos, exatamente o que esse filme aqui praticamente ignora. Geralmente tem 3 temas principais que costumam aparecer no material original dele. Eles decidiram que o Galactus ia ser um ser além das noções humanas de bom e mal. Ele não quer destruir um monte de planeta por prazer ou por dominação. Ele só tá faminto mesmo. Ele é uma entidade semidivina que a nutrição vem da força vital dos planetas. Isso significa que, em essência, ele não é um vilão. Ele não olha em volta e pensa, vou causar extinções em massa porque sim. Ele age simplesmente por necessidade. O Stan Lee disse, não queríamos o clichê de querer conquistar o mundo. O Galactus não é realmente mal, é na verdade além do bem e do mal, ele tá faminto. Esse aspecto aí foi muito forte no conceito desse personagem. O Galactus, ele enfrenta um dilema clássico de sobrevivência extrema. Ele tem que matar para viver. Isso levanta várias questões parecidas com debates que na verdade são muito humanos, como alimentação, política e até mesmo a ética. O que podemos sacrificar por um bem maior? Quando a gente fala de HQ, ele mesmo muitas vezes declara que o que ele faz não é malicioso. Ele diz que não é intenção nenhuma dele ferir nenhum ser vivo, mas que se criaturas desimportantes são dizimadas quando ele drena um planeta, é lamentável, mas inevitável. Ou seja, do ponto de vista do Galactus, vidas inteligentes pequenas são desimportantes no grande esquema cósmico. Essa fala dele mostra como ele racionaliza a destruição de um planeta inteiro como se fosse só um efeito colateral infeliz, mas não um fim em si. Esse não é o propósito dele. É uma visão bem radical para ele até. Na visão dele, os humanos são vistos como insetos. Muitas histórias brincam com isso, inclusive. Na verdade, tem até uma coluna filosófica que compara essa visão com o que a gente faz com as formigas e com as baratas. A gente meio que mata sem pensar, né? Porque elas são só insetos. Morri. Pro Galactus, nós somos apenas homens. Ele realmente pensa assim. O filme não explora nada disso. Ele nunca para enxergar a humanidade como uma coisa significativa e nem questiona se comer a Terra tá certo ou errado. E em várias narrativas, especialmente ali por volta da década de 80, alguns autores como John Byrne mostraram Galactus sentindo até culpa pelo genocídio dele. Chegou até a rolar algumas histórias em que o Galactus questiona a si mesmo e então aparece a morte e diz que o Galactus é como uma espécie de pastor do universo, guiando o cosmos pro destino final. E tem até algumas histórias que dizem que o Galactus é necessário para a ordem natural. A própria eternidade apareceu garantindo que a existência dele evita talvez um mal maior. Na época, alguns chegaram a criticar essas histórias, dizendo que a Marvel estava tentando justificar o genocídio. Mas o fato é que os quadrinhos tratam Galactus com vários tons de tragédia filosófica. Ele às vezes lamenta o que ele faz e se vê como uma peça nessa engrenagem cósmica. E como a gente vê no novo filme, o Galactus não demonstra dúvida, remorso e nem nada do tipo. É como se ele fosse só essa fome gigante sem questionar de onde ela tá vindo. Os quadrinhos dão várias pistas pra gente de que o Galactus é moral e filosoficamente muito complexo. Ele não destrói mundos por maldade, mas por fome, reforçando que ele foge da definição típica de vilão de quadrinho. Ele tá mais para uma força inevitável da natureza, um predador cósmico necessário, tão inevitável quanto um furacão ou um buraco negro. O Galactus sobrevive consumindo, não por vontade própria de ser mal, e ele sabe disso, mas o filme não coloca essa voz interior em debate. É uma pena porque o Quarteto Fantástico Primeiros Passos acabou meio que desperdiçando tudo isso do Galactus no primeiro momento. Talvez isso ainda vai ser mais trabalhado e com mais tempo de tela, até porque
porque o Galactus não morreu. Mas era assim, uma chance de ouro de trazer um debate mais maduro para esse filme, que dessa vez escolheu pelo menos não ter piadinha a cada 5 minutos. Se em proposta esse filme aqui quis ser mesmo mais personalista e focar num tom até um pouco mais dramático, o próprio Galactus daria cereja no bolo aqui. Mas ao invés de ser esse enigma filosófico, ele vira só o chefão para ser derrotado pelo quarteto. E assim, né? Como o filme apresentou Franklin, ele podia ter explorado uma eterna pergunta ético-familiar. Reed e Sue tão dispostos a sacrificar o seu próprio filho para salvar todo um planeta? Essa com certeza seria uma decisão de partir o coração, com muitas reflexões sobre dever e também sacrifício. A Surfista Prateado supostamente diz que existe vida no planeta e o Galactus responde, assim como nas HQs, que a vida na Terra não importa para ele. Isso teria que ter gerado um grande choque filosófico. Eles podiam ter repetido isso no filme, talvez adaptado, né? O que tem de especial lá na Terra? Um momento assim de horror filosófico, com Galactus enxergando a humanidade como sendo só formiga numa espécie de sofá cósmico. Tudo isso acabou sendo desperdiçado, foi perdido nessa primeira oportunidade aqui. O filme não conta a origem do Galactus e nem fala desse universo anterior. Eles podiam ter feito um diálogo, uma espécie de flashback, mostrando ele compreendendo que é o último do universo passado dele, tentando encarar essa solidão. E não é falta de ter fonte, porque nas HQs tiveram vários momentos dele olhando para as estrelas e lembrando do seu planeta antigo. Isso levantaria pelo menos uma curiosidade sobre o passado desse personagem. Acabou dando a impressão de que os roteiristas escolheram o Galactus mais para ser visto e para gerar um impacto maior do que o Thanos, do que para realmente fazer as pessoas pensarem sobre o quão grande e importante é esse personagem dentro do universo Marvel. Enfim, tudo isso é o que fica por baixo do Galactus nos quadrinhos, mas que o filme ainda não conseguiu explorar. O Galactus não é só mais um vilão mesquinho, mas sim um fenômeno cósmico que sofre de fome. No filme ele acabou como o vilão que aparece para ser derrotado, e a oportunidade para usar o Galactus para levantar perguntas tipo até que ponto podemos sacrificar alguns para salvar muitos, ou como encarar o inevitável, passou assim muito longe. Até mesmo o visual dele, cara, que tá todo mundo elogiando como ele ficou gigantesco em tela, apesar de ser muito difícil, não vai salvar essa abordagem rasa que foi dada pra ele aqui. A tela até consegue mostrar a imponência dele, igualzinho nos quadrinhos, mas a voz humana por trás da máscara do Ralph Ineson não tem nada de diálogo profundo pra representar. O Galactus poderia ter sido muito mais do que um plano de fundo cenográfico. Ele podia ter levantado vários temas interessantes como a futilidade da vingança, o preço da sobrevivência universal e até o nosso egoísmo diante de alguma coisa que seja infinita. Mas o filme preferiu pintar ele como um bicho-papão ambulante que exige um bebê e engole planeta. Uma pena, porque a riqueza filosófica dele nos quadrinhos é enorme e ficou não dita em tela. E se a gente for levar a sério a história original, o Galactus não é o monstro puro que o filme tenta fazer parecer. E o resultado final acaba sendo raso justamente por causa disso. E é interessante porque quando o Stan Lee e o Kirby resolveram fazer esse personagem, eles estavam pensando justamente em sair da caixinha. Eles não queriam mais um vilão tradicional, eles não queriam alguma coisa que fosse comum nas HQs. E por isso mesmo, eles foram atrás de algumas referências mais religiosas, mais dinâmicas, mais grandiosas e acabaram caindo num conceito bíblico. Então eles queriam encontrar um vilão que fosse assim inevitável. E todo esse peso vem justamente dessa questão de o Galactus ser um devorador de planetas, e isso faz dele ser o vilão do ponto de vista de quem está sendo engolido. Por isso a questão das formigas fica tão interessante, e é uma pena não ter tido nenhuma citação sobre isso no filme. Porque existe uma HQ onde o Surfista Prateado e o Galactus têm um diálogo muito interessante, onde o Surfista Prateado questiona ele sobre essas vidas que ele consome. E aí ele faz uma pergunta que é muito interessante pro surfista. Ele diz: se a sua vida dependesse de pisar em formigueiros, você hesitaria em pisar? Isso é muito interessante porque, no caso, as formigas somos nós. E a gente acaba se colocando nessa posição do Galactus em muitos momentos da nossa vida, porque a gente coloca o homem como o centro do universo por entender que a gente é mais importante do que o todo. Então, se a gente tem que destruir alguma coisa para fazer o nosso próprio bem, a gente acaba fazendo sem se importar com o que existe no caminho. E é essa questão filosófica gigantesca que vem por trás desse personagem, que não foi nem um pouco debatida, nem um pouco utilizada, que poderia ter trazido um peso
muito maior para ele, tanto em tela quanto em roteiro, para fazer com que a gente se importasse muito mais com esse quarteto, muito mais com aquele universo que a gente ainda não conhece, que é um problema, porque apresentaram pra gente um novo universo, porém a gente não conhece esse novo universo, a gente não tem apego por ele. Então por que a gente vai se importar com um grande vilão que pode devorar esse universo? Então todas essas questões, ter mostrado como o Galactus engoliu vários dos planetas, como ele surgiu, como ele não queria estar nesse lugar, como tudo isso pra ele é um grande fardo, faltou nesse filme para poder dar mais peso a todo o drama que foi apresentado aqui, porque o drama precisa desse contexto pra gente entender ele melhor, pra ver essa filosofia que tá além. Porém, quero acreditar que isso vai vir a ser trabalhado, onde eles vão mostrar mais do Galactus pra gente e onde no segundo momento o grande problema da próxima fase da Marvel venha a ser justamente todo esse panorama do Galactus envolvido aqui. Bom, mas é isso, né? O que você acha? Você acha que eles deveriam ter explorado já nesse primeiro filme aqui todo esse background do Galactus ou não? Tá bom do jeito que tá, porque já tinha muita coisa no filme e o filme já começa andando e teve bom do jeito que apresentou? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!